Bom dia, como é que você vai? Tudo bem? Então hoje a gente continua a nossa aula sobre a Revolução Francesa, na segunda parte. Então nós vimos que a França de 1789 iniciou um processo revolucionário por conta de uma sociedade que ainda era dividida no sistema do feudalismo, né, com 3 estados, sendo a nobreza e o clero as classes privilegiadas que eram amparadas pelo seu rei absolutista, e o terceiro estado, que era a burguesia, a nova classe que surgiu durante o feudalismo, e os trabalhadores e camponeses, que são oprimidos e que pagam todos os impostos e sustentam essas duas primeiras classes que estão no poder. Então, nesse processo revolucionário que tem na França de 1789, o terceiro estado ele é extremamente explorado, né? Soma-se a isso a crise econômica que aumenta as condições de miséria da população, gera fome. Temos ainda as ideias iluministas que vão de encontro ao pensamento dessa burguesia que quer ter parte do poder também e quer mudar essa sociedade, no caso, né? Então isso se chama o processo da Revolução Francesa. A gente falou até da Assembleia dos Estados Gerais, que foi chamada pelo rei, né, como uma forma de tentar amenizar a situação e contemporizar os ânimos, né, já que a população estava completamente revoltada com a situação. Então nós temos aí um impasse nessa Assembleia dos Estados Gerais, né, quanto à forma de votação. A nobreza e o clero queriam ainda manter a imposição de um voto por estado, então um voto do clero e um voto da nobreza. Sendo assim, o terceiro estado não teria a mínima chance de levar suas ideias adiante. Então o terceiro estado não aceita isso, né? Então ela se retira da Assembleia dos Estados Gerais, e apoiados ainda por alguns deputados da nobreza e do clero, eles formam então a Assembleia Nacional, né? Então, junto a esse processo, temos a tomada da Bastilha em julho, né, em 14 de julho, feito pela população, né, nesse seu estado de revolta geral contra a situação. Eles tomam a Bastilha, que é o símbolo do absolutismo francês, onde o rei prendia os seus desafetos políticos, né, ali. Então, a gente precisa lembrar, né, principalmente da questão do iluminismo, né, do pensamento iluminista, né, a liberté, igualité e fraternité, que é a liberdade, a igualdade e a fraternidade. Esse pensamento ele influencia todas as pessoas nessa França de 1789. Então, esse pensamento de liberdade, de igualdade, ele vai de encontro ao absolutismo, né? Então, a Assembleia Nacional Constituinte, ela é formada a partir dessa dissidência da Assembleia dos Estados Gerais, né? Então, ela acaba delimitando juridicamente o processo revolucionário. Ali ele vai abolir todos os privilégios feudais, então marca o fim daquela divisão de classes, né, do Estado. Divide o Estado também em 3 poderes, então a partir daí a gente tem o executivo, o monarca sendo o executor administrativo, o legislativo com os deputados, que passa a ser a Assembleia, e o judiciário tendo seus juízes eleitos pela população, né, pelos cidadãos no caso. Então inicia-se a igualdade civil, né, com a abolição do feudalismo. E aí, professor, você ainda pode me perguntar, o que é revolução? Gente, mais uma vez, revolução é quando ocorre um grande processo de transformação social em que geralmente a classe dirigente que está no poder, ela é substituída por uma outra classe.
E aí, no caso, a gente tem o rei representando o clero e a nobreza, né, são duas classes, sendo derrubado do seu poder, ele deixa de ser absolutista, né, e ele passa a dividir o poder com a burguesia. No caso, a burguesia passa a ter o poder político também, né? Então isso é o processo revolucionário, isso é uma revolução. No caso da França, os nobres, o clero, representados pelo poder absolutista do rei, então eles perdem o poder e são substituídos pelos burgueses. Apesar da Constituição estabelecer a monarquia constitucional, havia muito medo por parte da monarquia dos outros países em volta, né, do que estava acontecendo ali na França revolucionária. Isso poderia ir para os países deles, né? Então havia um medo aí. E esse medo também passava pelo rei francês. Então ele tenta fugir. Ele tenta fugir da França e é preso na fronteira. Então, a partir da Constituição de 1791, então, a forma de governo passa a ser a monarquia constitucional, né? Estabelece o voto censitário, não é um voto universal ainda, o voto censitário é delimitado pela renda da pessoa, né? Então, no caso, trabalhadores muito pobres ou desempregados não teriam direito a voto, né? Além disso, se mantém ainda a escravidão nas colônias. Então, liberdade, igualdade e fraternidade não é para todos, ainda. Então, nesse processo de transformação, começam a surgir grupos políticos, entre os burgueses, né, principalmente, que tinham visões diferentes da Revolução. Entre eles a gente tem os girondinos, que eram uma alta burguesia, né, eles eram moderados, eles buscavam a riqueza econômica da nação, como uma forma geral, e principalmente a deles, é claro, né. Aí nós temos também os jacobinos, né, que representados pela pequena e a média burguesia, junto com o proletariado. Esses eram mais radicais, eles buscavam o benefício dos mais oprimidos. E ainda nós temos a planície, que é a burguesia financeira, né, os banqueiros. Esses eles estavam em cima do muro, eles ficavam com quem era o vencedor, né, quem estivesse no poder eles estavam juntos. Então, a partir disso, nesse processo, a gente tem o que é chamado a Convenção Nacional. A Convenção Nacional é uma ameaça de invasão estrangeira que estava sendo colocada pelo medo, né, que as outras monarquias tinham, e o agravamento também da crise econômica, faz com que os jacobinos, que eram os mais radicais, tivessem apoio dos mais pobres, principalmente os sans-culottes, e chegam ao poder em 1793, né? O que eles fazem? Eles decretam o fim da monarquia constitucional, implementam uma república, né? Julgam e condenam o Luís XVI à guilhotina, além de toda a família real, e aí começa o processo do terror imposto pelos jacobinos. Então eles começam a perseguir todos os opositores políticos. Cortem as cabeças! Então, o que eles fazem, né? Os jacobinos no poder, em primeiro momento, eles, com o apoio da população, eles confiscam as terras de parte da nobreza, né? Instituem o voto universal, então não é mais censitário, então o voto passa a ser para todos. Decretam o fim da escravidão nas colônias. Esses são uns dos aspectos principais, né? Agora é interessante vocês pensarem o seguinte, gente. Olha só. Quando vocês entrarem numa discussão sobre o que é esquerda e o que é direita, vocês vão ter que lembrar disso daqui, tá? Girondinos e jacobinos. Na Convenção Nacional, lá na Assembleia, os jacobinos sentavam na esquerda, tá? E os girondinos sentavam na direita. Então vejam bem, a direita, os girondinos, eles eram moderados, né? Visavam a riqueza da nação, além
da deles mesmos. Já os jacobinos, eles queriam o benefício dos mais oprimidos, dos mais pobres. Aí a gente tem essa definição que é reconhecida ainda hoje, né, da esquerda sendo daqueles grupos que procuram o benefício dos mais oprimidos e os de direita que buscam o benefício só daquele grupo deles. Então essa é a relevância dessa discussão. Então sempre que vocês pensarem em entrar numa discussão em relação à política hoje, por exemplo, vocês vão ter que lembrar da questão da Revolução Francesa, do diretório, né, e da convenção, e lembrar dos jacobinos e dos girondinos, tá ok? Então vocês não vão mais ter problema com esse tipo de discussão. Vocês já sabem de onde surgiu isso, né? E sabe definir o que é esquerda agora e o que é direita, certo? Ok, gente. Mais uma coisinha. O vídeo já está muito grande, certo? Então achei melhor dividir mais uma parte. Então na próxima aula ainda a gente vai voltar no assunto, vai terminar essa questão da Revolução Francesa. Prometo, na próxima aula a gente termina, tá? Então a gente vê com reação termidoriana, qual vai ser a reação desses grupos de direita e dos girondinos frente aos jacobinos e tudo isso que eles estão fazendo, né? Que vai contra os interesses dos mais ricos. É chamado reação termidoriana, e a era napoleônica, certo? Que são as duas consequências que vão ter nesse processo da Revolução Francesa. Ok? Então um abração, façam atividade e a gente se vê no nosso encontro quinzenal, ok? Tchau.